Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda semana eu trago casos aqui solucionados, sem solução, e também de desaparecimentos misteriosos do mundo todo. Então, se você é novo aqui, não deixe de dar uma maratonada nos vídeos e acionar o sininho, né, para poder receber notificação. Vamos ao caso de hoje. Essa história aconteceu em 30 de agosto de 2013, é sobre o jovem Bryce Lasbiza, filho de Mike e Karen. Ele tinha 19 anos na época dos fatos, era o único filho, cresceu como um menino carismático, segundo as pessoas diziam, poderiam iluminar uma sala com a presença dele. O Bryce fez muitos amigos que diziam que ele era incrivelmente engraçado. O Bryce adorava todo tipo de esporte, mas principalmente futebol e beisebol que ele praticava. Quando os pais dele se aposentaram, a família mudou-se para Laguna Niguel, na Califórnia, mas o Bryce optou por se mudar por cerca de 100 quilômetros de distância dos pais, pois a cidade era maior e o Bryce foi morar com seu amigo Sean Dixon. Durante seu primeiro ano na faculdade, conheceu a sua namorada, Kim Sly. Eles eram apaixonados e tudo parecia que estava indo bem para ele. Nas férias do verão, que duram 3 meses nos Estados Unidos, ele ficou na casa dos pais dele. Mas quando ele entrou no segundo ano, em agosto de 2013, as coisas tomaram um rumo diferente. Ele, que costumava tomar cervejas, passou a tomar drinks mais fortes e, de repente, todos os dias. Os pais acharam que o comportamento dele era estranho e o questionaram. Mas ele disse que estava tudo ok. Ele era conhecido por ser muito feliz, mas ele era super focado nas coisas que ele queria fazer para o futuro dele. E de repente ele começou a exibir um comportamento estranho, segundo os pais e os amigos. Em agosto de 2017, a namorada dele achou que ele estava estranho, bem diferente de quando ele bebia. Mas ele garantiu que não tinha tomado nada diferente, ele tinha apenas ficado acordado até tarde. Foi essa justificativa que ele deu. Após muitas insistências, ele disse que tomou um estimulante para ficar acordado a noite toda. Vou colocar aqui na tela o nome. Esse remédio é geralmente usado para quem tem hiperatividade, mas ele tomava isso, vocês vão acreditar, para ficar acordado a noite toda jogando videogame com o amigo dele. Mas ele disse que a namorada, isso não era nada demais, porque todo mundo questionou, para que você precisa fazer isso? O Bryce começou a agir de uma maneira peculiar. Ele doou alguns dos seus pertences aos amigos, como o Xbox dele, um par de brincos de diamante que a mãe dele tinha dado para ele. O mais estranho foi quando ele rompeu o namoro por meio de mensagem de texto, dizendo que ela estaria melhor sem ele. O amigo dele, o Sean, telefonou para a mãe dele, eles moravam juntos. E ele resolveu contar o que estava acontecendo. Ele disse que tinha algo estranho com o comportamento do Bryce. E ele revelou que tinha algumas coisas que estavam o incomodando, o Bryce dizia, mas ele não contava isso para ninguém. Depois da Karen, né, a mãe dele, ter falado com o Sean, o Bryce telefonou para a mãe, dizendo que ele estava na casa da Kim, apesar de ter terminado na noite anterior por mensagem de texto. O Bryce insistiu que estava bem. A Kim pediu para ele falar com a mãe dele, porque ela não queria dar chaves do carro para ele. E ela disse à mãe dele que ele estava agindo de uma forma estranha e que ela iria para lá. E ela colocou ele no telefone, a mãe dele falou, olha, eu vou pegar um voo, amanhã estou chegando aí. Aí ele disse, mas antes de você marcar o seu voo, eu tenho algo para te contar. E é muita coisa que eu tenho para te contar. E ela falou, ok, mas eu vou chegar aí, a gente conversa. E aí ele passou o telefone novamente para Kim e a Kim disse, olha, ele não está bem, eu não quero dar a chave do carro dele. Aí veio o pai dele no telefone, conversou com ele e ele disse, eu estou bem, por favor, falem para ela me dar a chave do meu carro, eu estou bem. Aí o pai falou, tudo bem, acho que ele está bem mesmo. Voltou o telefone para a mãe falou, tá tudo bem, ok, Bryce. Kim, pode dar a chave para ele? E aí ele disse para a mãe dele que ele estaria saindo naquele momento, às 11h30 da noite, para ir para a casa dos pais, 100 quilômetros. Todo mundo achou, ok. Aqui não queria, mas deu a chave do carro para ele, porque os pais pensaram que ele estava bem. Antes da meia-noite, no dia 28 de agosto de 2013, ele deveria já estar chegando na casa dos pais. O tempo foi passando, deu quase 1h da manhã, mas
A Karen, ela não ouviu uma ligação que ele havia feito para ela. Ela pensou que ele tinha ligado para dizer que ele tinha chegado ao apartamento dele. Então foi uma confusão que ela fez. No começo, ela achou que ele estava indo para a casa dela. E eu não sei por que ela mudou de opinião, que depois ela achou que ele estava indo para o apartamento dele. Mas ela não ouviu a ligação. Aí quando ela acordou, falou, ligação do Bryce. Provavelmente é para dizer que ele chegou no apartamento. E deixou por isso mesmo. Falou, mais tarde eu ligo para ele. Aí ela ligou para ele, né? E o Sean falou, não, ele não dormiu em casa, não. Aí ela começou a ficar apavorada. E logo de manhã, a família foi notificada pelo telefone, pelo seguro do carro do Bryce, que precisava de assistência na estrada, depois de ter ficado sem gasolina. Eles pagam um tipo de um plano e eles recebiam no telefone coisas a respeito do carro. E havia essa coisa aí dizendo que o carro precisava de assistência, ou seja, o carro dele parou, não tinha gasolina. E os pais ligaram para ele, começaram a ligar, e finalmente ele atendeu o telefone. E aí ele disse para os pais dele que o carro estava sem gasolina e que ele havia telefonado para um posto de gasolina e alguém ia trazer a gasolina para ele e ele ia pagar no valor de $20. Aí a mãe dele falou, não, ok, então tudo bem, e o que você vai fazer agora então? Ele falou, não, eu vou para casa, para casa dos pais, né? Eu estou indo e tal. Aí os pais falaram, ok, então vamos esperá-lo. Acontece que deu a hora dele chegar em casa e ele não chegou. Ela ligava para ele, ele não atendia. Aí ela ligou para aquele rapaz do posto de gasolina que levou a gasolina para ele. Aí esse homem percebeu que a Karen estava preocupada e disse, olha, eu vou lá naquele local onde eu coloquei a gasolina, vamos ver se ele ainda está lá? Não teria por que ele estar lá, né? Aí ela falou, ok. Aí esse homem chegou lá e viu que o Bryce ainda estava dentro do carro. Aí ele ligou para a Karen e disse, olha, ele parece que está bem, mas ele está com os olhos vermelhos e tal. Mas ele está aqui. Aí ela falou com o Bryce pelo telefone e disse, Bryce, o que você está fazendo? Por que você está aí ainda? Você disse que estava vindo para casa. Aí ele disse, não, eu estou indo agora. Eu devo chegar aí lá pelas 3 horas da tarde. Ela falou, ok. Deu 3 horas, ele não apareceu. Ela começou a ligar para ele não atendia o telefone. Aí ela resolveu ligar para a polícia por volta das 6 horas da tarde. A polícia contactou a companhia telefônica que mostrou a localização do telefone do Bryce. E a polícia descobriu que o Bryce havia dirigido apenas 6 quilômetros do caminho onde ele havia comprado combustível. Ele ainda estava lá parado no carro. O policial se aproximou dele, disse que ele estava calmo e falou assim para ele, por que você está parado aqui? Você está deixando a sua mãe preocupada, ela está te esperando. Ele falou, não, eu só estou me acalmando. E não disse para ele acalmando do quê. Aí ele disse, não, eu estou bem, se quiser pode revistar meu carro. O policial olhou o carro todo, não achou bebida alguma, não achou substâncias ilícitas e não. E o policial disse para ele, olha, liga para sua mãe. Mas ele percebeu que ele estava hesitante, não queria ligar para a mãe. Aí o policial pegou o telefone do Bryce e discou para a mãe dele. E a mãe dele ficou chocada. Ele ainda estava lá, 10 horas da noite. Aí a mãe dele perguntou para o policial se o Bryce estava bem para dirigir. Ele fez o teste de sobriedade e ele disse que ele estava normal, ele não tinha nada de álcool no corpo dele, né? Então que ele podia viajar. Ela, confiante, falou, ok, então vem aqui para casa, nós estamos te esperando. Gente, isso já tinha passado 13 horas e esse menino ainda lá. Aí a polícia falou, ok, bye bye, e todo mundo pensou que o Bryce estaria indo para casa. Algumas matérias dizem que a Karen ligou para o Christian, aquele cara que levou a gasolina para ele na madrugada, novamente. Outras matérias dizem que não, que foi ele que ligou para ela, porque ele estava preocupado também. Falei, e aí, tá sabendo do seu filho e tal? Mas enfim, isso não muda a história. De qualquer forma, a mãe dele falou novamente com esse rapaz do posto de gasolina. Ele falou, olha, eu vou lá novamente. Ele começou a andar com o carro e eis que estava lá o Bryce ainda parado no mesmo lugar. Aí ele ligou para a mãe dele e disse, olha, eu vou segui-lo até ele entrar na rodovia. E esse rapaz super gentil
dirigiu por cerca de 30 minutos atrás do Bryce, para o Bryce poder entrar na rodovia. E quando ele entrasse na rodovia, já era o caminho para ele ir para casa. Aí ele ligou lá depois para a mãe dele e falou, olha, ele já entrou na rodovia, segui por 30 minutos e tal. Aí ela falou, tudo bem. Então ela falou assim, que ela queria ficar falando com o Bryce enquanto ele estava dirigindo. E ela começou a ligar para ele, e ele até atendeu, eles conversaram e tal. Aí ela falou assim para ele, me dá um ponto de referência aonde você está. Ele disse que tinha saído já da rodovia e estava parado porque ele queria passar a noite em algum lugar, porque ele não estava se sentindo bem, ele estava muito exausto para continuar dirigindo. E ele já estava acordado há 48 horas. Sabendo que ele não tinha dormido, ela concordou com a decisão dele para parar para dormir um pouco. E ele prometeu que quando acordasse, ele já ia para casa. E foi a última vez que ela ouviu a voz do filho dela. Aproximadamente às 5h30 da manhã do dia 30 de agosto de 2003, o carro do Bryce foi encontrado abandonado no fundo de um lago, de um reservatório formado por uma represa. Mas o Bryce não estava no carro. As investigações revelaram que ele não parou para dormir, como ele disse à mãe que faria, e ele dirigiu em direção ao lago por mais de 1 hora. A busca foi estendida por dias e as equipes de aérea procuraram, foram despachados, o pessoal também, patrulheiros, né, a cavalo, mergulhadores profissionais foram equipados com câmeras subaquáticas. Eles olharam minuciosamente a água para descartar que ele não acabou ficando no fundo lá da represa, mas os documentos e o telefone dele estavam fora do carro, levando a crer que ele saiu do carro e deixou cair a carteira, o laptop e o celular dele no chão. E havia um pouco de sangue, mas bem pouco. A polícia foi à casa dos pais dele e informou aos pais dele a descoberta do carro do Bryce. Eles disseram que a janela traseira do carro dele havia sido quebrada por dentro. Não sei, talvez ele não tinha conseguido sair, quebrou. A polícia presumiu ser a maneira que o Bryce tentou escapar quando o veículo bateu e acabou dentro do lago. Os investigadores também presumiram que o Bryce saiu da estrada de serviço para uma área de descanso antes do amanhecer em direção ao lago e acelerou o carro em direção ao lago deliberadamente. A polícia achou que ele tentou contra a própria vida. Uma câmera capturou o Bryce dirigindo pela estrada às 4h29 e com base no padrão da trilha, os investigadores presumiram que o Bryce ele desceu um aterro em alta velocidade e não fez esforço nenhum para usar os freios. Então, na opinião dele, foi deliberado o que ele fez ao entrar no lago. Os pais não acreditaram. A polícia acreditava que ele estava passando por uma crise qualquer, que provavelmente estava enraizada no consumo excessivo, talvez de álcool, desse remédio aí que ele toma para ficar acordado e tal. E os efeitos poderiam ter sido demais para ele lidar, que o levou a fugir e tirou a própria vida. A polícia verificou o carro dele, como eu falei antes, não havia álcool, não havia substâncias ilícitas. E o Bryce, ele sumiu de uma forma que os pais não acreditaram que ele tentou contra a própria vida. Mas ele havia mandado uma mensagem estranha para o Sean, o colega de quarto dele. Ele disse assim, eu te amo, mano. Sério, você é a melhor pessoa que eu já conheci. Você salvou minha alma durante o verão. Todo mundo pensou, mas o que é isso? Seria uma mensagem de despedida? Mas cadê o corpo dele? Os pais disseram que o Bryce parecia lúcido sempre que falavam com ele. Eles acham que o Bryce não tirou a vida dele e tampouco fugiu do local do acidente por livre e espontânea vontade, já que ele não gostava de pedir carona ou fazer qualquer atividade andando ao ar livre e tal. Eles não acreditam que ele, vou sair andando por aí. Os cães farejadores levados ao local naquela época sentiram o cheiro do Bryce e o seguiram até a represa do lago. Seguiram pela represa, desceram para o sul em direção ao lado oeste daquele lago e foram em direção até a área da parada de caminhões na estrada. Ali o cheiro dele desapareceu. Esses cães raramente erram, só que os cães parece que fizeram o caminho inverso, como se ele tivesse entrado ali perto do lago e depois ele voltou para aquela área, porque foi ali que eles sentiram o cheiro dele pela última vez. Mas ele não foi encontrado.
Muitas teorias, nesse caso, que ele poderia ter sofrido um ferimento na cabeça quando o carro dele bateu, deixando-o desorientado, ou que ele poderia ter sofrido um surto psicótico como resultado do uso desse medicamento que ele estava fazendo para ficar acordado à noite. A família contratou um especialista em ondas sonoras para pesquisar o lago, porque com o uso das ondas sonoras pode-se gerar imagens do fundo do lago e nada foi encontrado. Um amigo dele do passado postou algo no website Reddit dizendo que o Reddit é um site onde o povo vai lá, conta o que sabe, não sabe do caso. E esse amigo disse, se o que ele disse é verdade ou não, abre aspas. Posso dizer com certeza que haviam problemas entre o Bryce e a sua família, enquanto a mãe do Bryce, a Karen, é uma psicopata. Me disseram que o Bryce tem um relacionamento codependente limítrofe com ela. Nos anos que antecederam o desaparecimento dele, ele não se dava muito bem com a família. Mas não se sabe muito sobre o relacionamento no último ano. Já o relacionamento com seus pais, às vezes, era muito tumultuado, porque o pai dele também perdia a paciência, gritava, berrava com o Bryce por coisas triviais, como quando ele era mais jovem, não fazia a lição de casa, de matemática. Ele disse que os pais eram desse tipo. Não, ele continuou, não sei se o relacionamento já foi fisicamente violento, mas definitivamente havia um abuso emocional e verbal acontecendo ali. Ele disse que a última parte da adolescência do Bryce foi marcada por alguns incidentes, muitos problemas com bebidas, sendo que ele ainda é menor de idade. E ele disse que, mesmo naquela época, ele achava que o Bryce estava a caminho de se tornar um alcoólatra. E ele era aparentemente conhecido para levar até bebida no ensino médio. Então, ele disse que não ficou chocado ao saber do que havia acontecido com ele. A família nega essas coisas. Eles tinham um relacionamento normal. Briga de pai e filho sempre haviam, como muitos pais brigam, mas essas coisas que esse rapaz postou, não. Só que esse rapaz parecia conhecê-lo. Aí esse rapaz continuou dizendo que quando o Brian saiu de casa é porque os pais queriam ele fora da casa. E ele foi estudar numa faculdade comunitária no Sierra College, que ele não fez isso por motivação própria, que os pais procuraram uma universidade para ele e disseram que não deu chance para ele tomar decisão nenhuma sobre o assunto e o despachou quando o ano letivo começou. E que a decisão foi baseada em parte na disponibilidade de dormitórios, pois eles queriam que o Bryce saísse da casa o mais rápido possível. E o que o Bryce tinha a contar para a mãe dele? Porque ele disse para ela, antes de você comprar a passagem aérea, eu preciso contar algo para você, como se ele tivesse algo muito importante. O que seria isso de tão importante que ele tinha para falar para a mãe dele? Mas o policial, quando falou com ele, para ele ligar para a mãe dele, o policial disse que percebeu que ele não queria fazer a ligação. E por isso que ele, o policial, fez a ligação e colocou o Bryce no telefone com a mãe. O que teria acontecido com o Bryce? Eu acredito que o Bryce estava vivo, talvez ficou vagando por aí, talvez até esteja por aí. Por que ele não retornou para casa? Caiu no uso das substâncias ilícitas, vive pelas ruas? Não sabemos. Talvez saiu vivo naquele dia do carro, deixou cair a carteira, o laptop, deixou cair tudo. Por que ele não pegou pelo menos a carteira? Teria alguém junto com ele, depois que ele pegou aquela rodovia, e alguém tirou ele do carro? São muitas questões. Ele tinha 20 anos de idade, é uma idade que muitos jovens, quando desenvolve esquizofrenia uma pessoa, é geralmente nessa idade. Ele pode estar vagando por aí, perdeu a memória porque bateu o carro, mas também pode sofrer de esquizofrenia e estar passando por surtos psicóticos. Mas isso foi 2013, nós já estamos em 2023. Muitos anos se passaram. Eu acredito que ele saiu de lá vivo. Mas pelos anos que se passaram, eu acredito que o Bryce não está mais vivo. Mas sempre há uma possibilidade que ele está por aí, é muito triste. Ou ele está mentalmente doente, ou ele fez uma opção de não voltar, ou talvez não esteja mais entre nós. Eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham que aconteceu com o Bryce? Ele está vivo? Perdeu a vida muitos anos depois? Perdeu a vida ali mesmo no lago? O que vocês acham que aconteceu
com o Bryce. Quem mora aqui nos Estados Unidos, por favor, divulgue essas fotos nas redes sociais. Sempre que alguém é desaparecido, a gente tenta movimentar aqui o canal para poder estar espalhando. Muitos anos se passaram, mas existem muitas pessoas que foram encontradas, algumas até com vida, e talvez ele pode ter perdido a memória. Existe uma chance pequena, mas é possível. Então, divida esse vídeo o máximo que vocês puderem, principalmente as pessoas que moram dentro dos Estados Unidos. E é isso, pessoal, e nos vemos em breve. Por favor, vocês não esqueçam de deixar aí o gostei de vocês, o like, para que o YouTube possa continuar recomendando esse vídeo para outras pessoas, e nos vemos em breve. Até mais.